paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, Pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. É o tempo especial do nosso dia que nós temos juntos para lermos a palavra do Senhor. Estamos fazendo a leitura sequencial da nossa Bíblia, né? Já estamos aqui no livro de Números e hoje nós vamos prosseguir fazendo a leitura da parte final do capítulo 15 do livro de Números. No episódio anterior, nós vimos aqui uma repetição, né, das leis do Senhor sobre como o povo deveria ofertar ao Senhor e vimos também que aqueles que não cumprissem o mandamento do Senhor seriam extirpados do meio do seu povo e houve um exemplo aqui e agora nós vamos prosseguir a partir do versículo 37, Números, no capítulo 15, versículo 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul. E nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos fazer um breve comentário aqui, passou da parte final desse capítulo 15. Andréia, o Senhor colocou uma marca na própria roupa dos homens, para que quando um olhasse para o outro, lembrasse na verdade daquilo que Deus havia falado, que era a lei do Senhor. O Senhor facilitou de todas as formas para o povo se lembrar dele e se lembrar daquilo que era o amor dele, porque o amor do Senhor, cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido, era o que ia preservar o povo. Não era de uma outra forma, com a sua própria força, ou simplesmente desconsiderando aquilo que Deus havia determinado. Então, veja, até na roupa. Então, quando eu olhasse para uma outra pessoa, quando um olhasse para o outro, ele dizia: tem o mandamento do Senhor, tem a lei do Senhor, eu não posso esquecer. Uma bênção isso, né? Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. E é o amor do Senhor, cumprir a vontade do Senhor é o amor do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos prosseguir no capítulo 16 do livro de Números. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura,
pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e está perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estais contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreais de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré, tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. E trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e nele puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda esta congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Pastor, nós vamos parar um pouco nessa leitura aqui agora, em razão até do nosso tempo, e vamos fazer aqui um comentário e amanhã nós vamos prosseguir nessa sequência para ver o que de fato vai acontecer. Andréia, é assim, nesse momento aqui agora, Coré, ele encabeça uma conspiração contra o governo, contra o sacerdócio. Então, na verdade, ele tinha um ministério. Coré, Datã
e Abirão, 250 líderes. Ele tinha uma conversa boa. Você não nos colocou na terra, não nos deu isso, prometeu, mas a promessa não era de Moisés, a promessa era de Deus. E Deus tem o tempo para cumprir todas as coisas. Só que muitas vezes isso acontece, as pessoas elas são impacientes, elas são imediatistas e elas não percebem o momento que estão vivendo. Então, esses aqui viveram isso e questionaram a liderança, o governo, mas não era o governo de Moisés, era o governo do Senhor no meio do povo. Então, Moisés era um instrumento, ele informava o povo e quando o Senhor manda separar então toda a congregação deles, porque eles tinham um trabalho no ministério, eles tinham um serviço para ser cumprido, mas o que eles queriam? Eles queriam ser agora os intercessores, eles queriam o sacerdócio, eles na verdade ter uma posição que o Senhor não separou para eles. E na verdade o que é bom é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então o que era bom para aqueles era cumprir o ministério deles e o sacerdócio era com Arão e Moisés. Então veja o que acontece aqui, eles conspiram, juntam um grupo e o Senhor fala bem assim, olha, vou acabar com todos eles, com toda a congregação deles, com todo o grupo deles, com todo o povo. E naquela hora, Moisés e Arão, olha o que o sacerdote, o papel do sacerdote é interceder, é se colocar entre Deus e o povo. E ele intercede, Senhor, o Senhor vai destruir toda a congregação se um homem só pecar? Então, na verdade, o que acontece? Eles cumprem, na verdade, eles ficam na função que Deus tinha colocado eles. E eles intercedem naquela hora. Ele falou, então vamos fazer da seguinte forma. E eu fico sempre observando, quando a gente lê sobre Moisés, André, na verdade, como ele era ousado, como ele era intrépido de entrar diante de Deus e falar bem assim, o Senhor não pode fazer isso. Como se ele dissesse ao Senhor que o Senhor não podia fazer alguma coisa. Não podia fazer isso. No texto passado que nós lemos, Senhor, não destrua, nos episódios passados, né? Não destrói não, porque eles vão falar que o Senhor, quem é o Senhor que destruiu, que não podia inserir o povo na terra, então o Senhor teve misericórdia. Mas aqui volta de novo, eles intercedem, não Senhor, não faça isso. Então o Senhor separa só a família desses. Coré, Datã e Abirão. Nas suas tendas, Nas suas tendas, e manda todo mundo se afastar deles, porque alguma coisa ia acontecer agora. Um juízo ia vir, sabe por quê? Não se questiona, na verdade, aquilo que vem de Deus para a vida do homem. Quando Deus fala, cale-se o homem. Então, no próximo episódio, nós vamos ver qual foi o juízo que o Senhor, de fato, vai impor para Datã, Abirão e Coré. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor.